Bom dia, meus amores, meus amores, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom, resolvendo aqui, hoje é dia 17 de junho, nós vimos toda a parte de forças, vimos componentes, começamos a ver nas últimas aulas a parte de força elástica e nas últimas aulas começamos a ver a parte de força gravitacional. Vimos qual é o conceito de força gravitacional, ou seja, força gravitacional ela é uma força atrativa de corpos. Todo corpo que tiver massa exerce uma força gravitacional. Só que o que acontece? Essa força ela se mostra muito mais quando eu tenho uma massa muito grande. Que olha a minha constante, é 10 a menos 11. Então qualquer corpo que tenha 2, 3 quilos vai gerar uma força muito pequena. Né? Então, e sem contar que é dividido pela distância ao quadrado. Então, qualquer corpo que tiver massa, ele vai ter uma força atrativa. Vimos que esse conceito é o que a gente utiliza para calcular nossa força-peso, certo? Chegamos a resolver dois exercícios e ficou para casa três exercícios referentes à força gravitacional, que é o que a gente vai ver agora, certo? Então vamos corrigir. A respeito da lei da gravitação universal, marque a alternativa verdadeira. A equação da lei da gravitação universal prevê tanto uma força de atração como uma força de repulsão. Verdade ou falso? Repara, a força gravitacional é uma força atrativa. Tudo bem? É uma força em que os corpos se atraem, não tem repulsão. A única coisa que vai ter uma repulsão é uma força elétrica, um ímã, por exemplo, né? Polo positivo e polo negativo. De massa não tem como. Então não é a letra A. Se a distância entre dois corpos for triplicada, a força gravitacional entre eles será 6 vezes menor. Então vamos lá. Aqui a força foi quadruplicada. 4 ao quadrado virou 16. Então, aqui ela multiplicou, né? Se a distância for triplicada, então 3 ao quadrado, 9. Então ela vai ser 9 vezes menor. Então não é. Então vou até botar aqui. Só para a gente dizer. Só atração. Se a massa dos planetas do Sistema Solar sofresse variações consideráveis, nada mudaria, pois a força gravitacional depende apenas da massa do Sol. Não, né? A força gravitacional ela depende tanto da massa do Sol quanto da massa da Terra. Então, sim, né? Ou seja, não é falso. A força gravitacional é diretamente proporcional ao quadrado da distância que separa os dois. O que é diretamente proporcional? Significa que se a força aumenta, se a distância aumenta, a força também aumenta. Isso é verdade? Não. Se a distância aumenta, a força diminui. A gente viu o exemplo daqui, ó. Aumentei a distância, a força diminuiu. Então não é diretamente, é inversamente. Então é inversamente proporcional. Tudo bem? A força de atração gravitacional é inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa os dois corpos. Perfeito. Então, letra E. Próximo. A força de atração gravitacional entre dois blocos de 50 kg e 100 gramas é 13,4. Determine a distância aproximada que separa esses dois. Então vamos lá. Aqui ele não deu para a gente a nossa constante, tudo bem? Mas não tem problema porque a gente sabe o valor dela. Deixa eu só pegar aqui para vocês terem notado. Precisa gravar esse valor dessa constante? Não. Só grava que o nosso G minúsculo é igual a 10. Só isso já está mais do que bom. Então vamos lá. A minha força é dada por esse cara. Vou fazer o seguinte. Ficar mais fácil. Então minha força gravitacional é igual a massa de 1, massa de 2 vezes a distância ao quadrado. Então substituindo esses caras, o que a gente tem aqui?
eu tenho que minha força é 13,4, né? Um corpo tem uma massa de 50, o outro corpo tem uma massa de 100. E aqui é 10 elevado a 11 por causa do cara, da constante. E eu quero saber a distância. Vou chamar aqui de um d ao quadrado. Show de bola. Então eu vou multiplicar todo mundo. Né? O d está dividindo, ele vai passar para cá. Então vezes d ao quadrado. Tudo bem? E aí agora eu vou multiplicar. 6,7 vezes 50 vezes 100 vezes 10 elevado a menos 11, eu vou ter 3,35 vezes 10 elevado a menos 7. Show de bola. Passa para lá, dividindo. Divide por 13,4. Eu vou ter 2,5 vezes 10 a menos 8. Então, 2,5 vezes 10 a menos 8. Só que repara que isso aqui é distância ao quadrado, né? Ainda temos que jogar uma raiz nesse cara. Então, achei meu D. Jogando a raiz. Botar aqui no cantinho, né? D é igual a raiz quadrada desse carinha aqui, ó. Então, raiz dessa resposta, 1,58 vezes 10 a menos 4. 1,58 vezes 10 a menos 4. Então, 1,58, o mais próximo que a gente pode ter desse cara seria 1,6. Tudo bem? Então, nossa resposta seria exatamente a letra E. E próxima questão. Sobre as leis de Kepler e a lei da gravitação universal. Então, a gente vai fazer um adendo, um pequeno adendo sobre o que são as leis de Kepler, tá bom? Né? Então, uma pequena pausa. Então, a gente viu a lei da gravitação universal, só que ele pergunta sobre a lei de Kepler. Então, vamos dar uma olhadinha na lei de Kepler, que é rapidinho. Então, a gente viu lá que o Kepler foi o cara que desenvolveu o modelo matemático, né, aonde era possível identificar a existência dos planetas. Então, ele postulou três leis. A primeira lei é essa aí, ó. Os planetas realizam uma órbita elíptica onde o Sol está em um dos centros da elipse. Ou seja, em vez do planeta fazer um círculo, né, fazer uma órbita circular, essa órbita que ele faz já é uma elipse. Ou seja, vai ter um momento onde ele vai estar mais distante do Sol e um momento onde vai estar mais perto do Sol. E uma elipse, em vez de eu ter um centro, eu tenho dois centros. Então, a segunda lei ele diz o seguinte: a velocidade de um planeta varia ao longo dessa trajetória. Se for analisada a área da trajetória entre os astros e o planeta, ele percorrerá áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Observação: quanto mais perto do astro, mais rápida é a velocidade do planeta. Então, o que acontece? Se eu for analisar a distância, né, pensa aqui, o planeta passou por aqui e passou por aqui. Então, isso me gerou uma área. A área que ele demora para fazer esse percurso é a mesma área desse. O que eu quero dizer? O mesmo tempo que ele demora para fazer essa trajetória é o mesmo tempo que ele demora para fazer essa trajetória. Só que qual é a grande questão? Por ele estar mais perto, ele vai gerar um caminho maior do que o cara que está mais longe. Isso faz com que a velocidade
dele do planeta mais perto, que seria o nosso periélio, ou seja, periélio é a posição onde o planeta está mais perto do Sol. Ele vai ser maior do que a velocidade do meu aéreo, afélio. Afélio é a distância onde o planeta está mais distante do Sol. Então significa que quando ele fica mais perto, ele aumenta a velocidade, depois ele diminui a velocidade. É quando a gente dá descarga. Né? Quando a gente dá descarga, por exemplo, se a gente for observar o pia, seja o que for, quanto mais distante a água estiver ali do ralo, mais devagar ele vai. Quando ele forma, ele vai chegando, ele vai aumentando a velocidade até que caçar. Mesma ideia. E a terceira lei, ele diz o quê? Que o quadrado do período de órbita de um planeta T dividido pelo cubo da distância do planeta ao astro é uma distância. Ou seja, eu consigo relacionar o raio desse planeta, raio eu digo a distância do astro até o planeta, e eu consigo relacionar isso com o período dele. Ou seja, se eu observar o meu planeta, observando Vênus, por exemplo, e eu tenho uma noção de quanto tempo demora para Vênus dar uma volta em torno da Terra, eu consigo ter uma noção da distância que Vênus vai ter em relação ao Sol. Olha que interessante. Se o seu período que Vênus demora para dar uma volta em torno do Sol, eu consigo saber essa distância desse planeta até o Sol. E como ele é uma constante, essa constante é aplicada para todos os planetas, porque todos vão seguir o mesmo modelo. Então, olha o exemplo aqui. Ó. Se o período de órbita de Mercúrio é 1/4 de ano terrestre, ou seja, 365 seria um ano, divide isso por 4. Tudo bem? E o raio de Marte é 4 vezes o raio de Mercúrio, qual o período de órbita de Marte? Então, ó, eu utilizando a relação, porque o K é igual, eu sei que o período de ano de Mercúrio ele é 1/4 de um ano terrestre. Então, 1/4. E eu sei que o raio de Marte é 4 vezes o raio de Mercúrio. Coloquei aqui substituir, cortei o R com o R, 4 ao cubo dá 64, 4 ao quadrado é 16, dividindo esse cara 2 anos. Então significa que Mercúrio demora 1/4 de ano para dar uma volta em torno do Sol, enquanto Marte demora 2 anos para dar uma volta em torno do Sol. Tudo bem? É mais ou menos essa a ideia. Então, voltando à nossa questão, ele fala: a Terra exerce uma força de atração sobre a Lua. Verdade, né? São corpos de massa, vão atrair. Então, vou botar aqui no cantinho. Então, 1. Existe sempre um par de forças de ação e reação entre dois corpos de materiais qualquer. Verdade, né? Toda ação gera uma reação. A Terra atrai a Lua atrai a Terra. Uma ação gera uma reação. O período de tempo de um planeta leva para dar uma volta completa em torno do Sol é inversamente proporcional à distância do planeta até o Sol. Né? É exatamente isso, é inversamente proporcional. Ou seja, quanto maior o tempo, inversamente não, é diretamente. Porque quanto maior o tempo, maior a distância. Quanto menor o tempo, menor a distância. Então, falso. O segmento de reta traçado por um planeta ao Sol varrerá áreas iguais, em tempos iguais, durante a revolução de um planeta em torno do Sol. Verdade, né? Foi aquele lance que a gente viu da área. Então, aqui mais 8. As órbitas dos planetas em torno do Sol são elípticas. O Sol ocupa um dos focos da elipse correspondente à órbita de cada planeta. Perfeito. Então, somando aqui, eu vou ter 8 mais 16. 1 mais 2 vai dar 3. 3 mais 8 vai dar 11. 11 mais 16 vai dar 27. Então, resposta 27. Tudo bem, gente? Então, por hoje, eu não vou passar atividade para casa, porque a gente tem a devolutiva, né? Lá do segundo bimestre da UE. Tudo bem? E aí, na próxima aula, a gente corrige essa devolutiva da UE. Certo, gente? Lembrando para enviar todas as atividades até o final de junho, né? Que é onde eu vou fechar as notas do segundo bimestre. Certo, pessoal? Então, falou. Até mais. Bons estudos.